Olá pessoal, vamos lá. Vou começar a explicar as primeiras coisas para a gente fazer uma programação com interface gráfica, certo? E aí, de acordo com o que a gente for avançando, a gente vai vendo mais conteúdos. Hoje vai ser algo mais simples, a gente vai tentar criar uma telinha e exibir uma mensagem com um botãozinho de sair da tela, tá certo? E aí, no decorrer das coisas, eu vou explicando as coisas para vocês. E aí, o que for tendo dúvida, vocês vão tirando, mandando mensagem e eu vou tentando responder. Então, vamos lá. O que a gente vai precisar? Java 8 ou mais recente, pode ser o 13, que é o mais novo. Para hoje, eu vou usar uma ideia de desenvolvimento chamada Eclipse, mas podem usar o NetBeans. Dá para fazer no Atom, certo? Sublime, IntelliJ IDEA, certo? E precisa o básico de programação, certo? Então, já tem que saber o básico de Java. Então, o que a gente precisa saber? O ponto principal sobre interface gráfica. Primeiro, toda interface ela é baseada num plano cartesiano, que é o eixo XY, certo? Então, eu tenho as posições XY que representam os elementos na tela. O detalhe é porque o elemento na tela, além da posição XY, a gente tem que levar em consideração a largura e a altura do item. Então, ele ocupa uma área. Só que tem um detalhe sobre tela. Nós estamos acostumados com esse tipo de plano cartesiano aqui, certo? Com o eixo Y subindo para cima. Só que numa tela, o plano cartesiano, o eixo Y, ele começa descendo para baixo. Então, vejam que o eixo X ele permanece, certo? Só que o eixo Y ele vai para baixo. O negativo, o Y negativo é subindo, é indo para cima. Então, o ponto 00 é o ponto mais à esquerda da tela. Então, isso significa o quê? Por exemplo, numa tela como essa aqui, ó, onde o mouse está apontando, é a posição 00. Aqui, se for uma tela de 640 de largura por 480, então, aqui vai ser o 480 do Y e o 640 do X. Aqui seria 480 nesse canto esquerdo, o 480 do Y e o 0 do X, certo? Então, é isso que a gente precisa entender, porque quando a gente colocar as posições, quanto maior o X, mais à direita vai ficar, e quanto maior o Y, mais para baixo vai ficar. Para a gente, na hora que começar a colocar os componentes na tela, não ficar, opa, mas eu coloquei o Y 200 e ele foi para baixo ao invés de ir para cima, porque é invertido. O Y ele é um eixo invertido, tá certo? Então, é só uma explicaçãozinha rápida, vamos para a prática, tá certo? Vou abrir aqui o Eclipse. Deixa eu pegar aqui, Eclipse. Eclipse. Se escutarem meus cachorros latindo, não estranhem, tá certo? Faz parte dessa vida de quarentena. Então vamos lá. Tá abrindo aqui. Um ponto que é importante vocês lembrarem, que é o quê? Eu vou usar isso aqui, que eram uns exemplos que eu estava fazendo de teste, tá certo? Vou criar um projeto. Projeto Java aqui. Vou chamar de Java Swing. E aqui a gente vai começar a mudar, porque agora lembram que eu tinha comentado em sala de aula que a programação orientada a objetos eu começo a segmentar. Pronto, aqui a gente vai começar a segmentar. Eu vou criar dois pacotes, tá certo? Um pacote chamado telas e um pacote chamado main. Então vejam só, aqui no telas eu vou criar uma classe Java, certo? Um arquivo que eu vou chamar de primeira tela, tá certo? Então vejam só, fechar aqui. Então, para poder começar com interface gráfica, a gente tem que usar algumas importações. Então eu vou importar javax.swing
swing.jframe. O frame é o que ele representa o quadrado, tá certo? Então vai ser a primeira coisa que nós vamos criar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar uma tela, um quadradozinho. Então private jframe tela, certo? Eu vou criar uma função de inicializar, private void inicializar. E aqui eu vou inicializar a tela. Então, tela igual new jframe. Primeiro exemplo de tela. O que é isso? Porque eu estou passando esse texto. É o nomezinho que vai aparecer na barra de cima. Da tela, eu vou definir o tamanho, set size. Vou colocar 400 de largura por 400 de altura. Vou definir a função que chama setDefaultCloseOperation. O que é isso? É quando eu clicar no xizinho, o que vai acontecer? Então eu vou usar uma propriedade que é ExitOnClose. O que é isso? Quando eu fechar, ele fecha o programa, tá certo? Se eu colocar, por exemplo, DisposeOnClose, o programa continua rodando, ele só fecha a tela. Então é ExitOnClose. Vamos fazer o setLocation relative to. O que é isso? É para dizer se está vinculado a alguma outra tela. Eu vou usar o valor padrão null. Isso vai fazer com que a tela ela inicie aqui no centro, centralizada. Se a gente não usar essa linha, a tela ela vai ser criada aqui. Eu vou mostrar rodando as duas opções, tá certo? E por último, eu vou fazer o setVisible, que é para torná-la visível. Que aí tem uma particularidade, veja só. Toda tela, se a gente não disser que ela é visível, ela não vai aparecer, tá certo? E aí eu vou criar aqui o que a gente chama de construtor, que na orientação a objetos é quando eu instanciar, ou seja, quando eu criar essa tela, é o que ele vai chamar para poder construir. É essa função aqui. E aí dentro dessa função eu chamo outra função que é inicializar. Então, quando eu criar, fizer o new primeira tela, que é quando eu criar a nova tela, essa tela aqui, ele vai executar esse código e vai chamar a função inicializar, que vai executar tudo isso aqui. E aí, agora eu vou criar um main. Então, eu vou criar aqui o código principal, ele vai ser um main. Então, aqui eu vou importar telas.primeira tela, certo? O detalhe aqui é o seguinte, para poder executar sem ter problemas com o sistema operacional, é interessante a gente usar essa propriedade EventKeyInvokeLater. O que é isso? Ele vai garantir que se tiver algo sendo processado, ele vai esperar para poder processar a nossa tela. E aí a notação ela é um pouco diferente, certo? Mas aí no decorrer do tempo eu vou explicar o que são essas notações. Mas a gente faz EventKeyInvokeLater, aí observem que ele vai importar de java.awt EventKey, certo? EventKey. E aí eu vou colocar abre, fecha parênteses, setinha, abre, fecha chave, certo? Isso aqui é uma construção que chama-se construção lambda, certo? Mas aí mais na frente eu explico para vocês o que é. E aí aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer primeira tela é igual new primeira tela. Então, aqui eu estou criando a tela. Então, quando eu faço esse new primeira tela, pessoal, ele vai executar esse código aqui. Então, vamos rodar aqui. Ó, criou a nossa primeira tela. Tá vendo que ela ficou centralizada no meio? Se eu comentar essa linha aqui, ó, e rodar o código, ó, ela aparece aqui. Então, essa linha aqui, ela serve para garantir que o código vai aparecer no meio, tá ok? Então, agora o que nós vamos fazer?
vamos importar outro componente, que é o JLabel. Então, o que é o JLabel? É para aparecer um texto estático. Vou colocar aqui mensagem na tela. Vou chamar de mensagem, certo? O detalhe é o seguinte, pessoal. Todo componente que a gente for adicionar na tela, a gente tem que adicionar ele na tela antes de chamar a função setVisible, porque senão ele não vai aparecer, tá certo? Então o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer aqui, antes do setVisible, mensagem é igual new JLabel e vou passar o texto que eu quero que apareça na tela. Primeiro texto. Mensagem ponto set bounds. Aqui, tem um detalhe importante. O set bounds, vejam que eu tenho x. Então, lá no eixo x, que é o horizontal, vou dizer que ele vai estar na posição 20. No eixo y, na posição 40. Então, ele vai descer mais. A largura e a altura. Aí, veja só. A largura, ela tem que ser suficiente para aparecer esse texto. E como é que eu vou saber? Não vou saber, eu vou ter que ir testando. Então, eu vou colocar primeiro 50. E a altura, normalmente 25 é suficiente, certo? Um detalhe importante é que para os elementos aparecerem na tela, eu tenho que dizer que a tela, ela não vai ter layout. Eu tenho que dizer que o layout dela é null. E depois que eu digo que o layout é null, eu posso adicionar tela.add mensagem. Então veja só, aqui crio o componente, aqui digo que não há layout. E o que é esse layout? É como os componentes têm que aparecer. Quando eu defino null, especificamente as posições, tudo que eu defini aqui ele vai atender. Quando eu defino um layout, existem vários tipos de layout, depois a gente vai ter uma aulinha sobre isso. Isso aqui nem sempre vai ser respeitado, então às vezes eu posso definir uma posição e o componente aparecer na outra tela. Aqui coloco o componente dentro da tela. Então vejam que eu tenho elementos se comunicando. Certo? Como assim se comunicando? Vejam que a mensagem está sendo passada para a tela. E aí ela vai aparecer. Então vejam só, quando eu rodar aqui, apareceu primeira. Viu que não deu para aparecer tudo, porque a largura não é suficiente. Então a largura é o terceiro elemento. Então aqui eu vou colocar 100. Quando eu botei 100, primeiro texto apareceu. Então vejam que eu defino e aí ele vai aparecer. Se eu mudar aqui, 50 para 100, esse segundo elemento aqui é o eixo Y. Então quanto maior o valor, mais para baixo vai ficar. Veja que desceu. Quanto menor, mais alto fica. Certo? Então vamos lá. O próximo, eu vou criar o JButton, que é um botãozinho. Então, private JButton, botão. Então, vou aqui, crio o botão. Então, botão é igual new JButton, vou chamar de sair. Botão.setBounds. Então, 20. Se a mensagem está no 10, eu tenho que colocar mais abaixo. Então, como que eu sei aonde é que vai estar o próximo componente? Eu somo esse valor com esse, certo? Então, eu vou colocar aqui 35. Largura 100, altura 30.
E aqui eu vou adicionar, ó, tela.add botão. Vejam só, eu vou comentar e vou rodar. O botão não apareceu. Tirei, ó, add botão. Apareceu, mas vejam que eu clico e não acontece nada. Por quê? Porque eu tenho que dizer o que o botão vai fazer. E como é que eu faço isso? Nós vamos criar um listener. Então, eu vou fazer botão.add action listener. E aqui eu vou fazer new action listener. Aí vejam só a estrutura que ele cria. Ele cria essa construção aqui. Isso aqui é chamado de classe anônima. O grande ponto é isso aqui, ó. Esse action performed. Aqui dentro eu vou dizer o que eu quero que faça. Então eu vou, por exemplo, vamos supor que eu quero que dê uma mensagem. Então vou importar aqui, ó, import javax.swing.jOptionPane. Então aqui eu vou dar jOptionPane.show message no botão, certo? E aí, ó, apareceu a mensagem, estão vendo? Deu o evento. Aí nesse caso aqui eu vou colocar você está saindo. E aí aqui eu vou colocar system.exit 0, que é para ele encerrar o programa. Então, ó, você está saindo, fechou o programa. Certo, pessoal? Então vejam que aqui eu apresentei para vocês o JFrame, o JLabel, o JButton. Então vejam que eu criei uma classe e basicamente eu precisei fazer tudo no inicializar. E aqui é uma particularidade sobre tela. Observem que aqui eu fiz a funcionalidade do botão. Adicionei, defini que não tem layout e fui adicionando as coisas, tá certo? Então vejam que a programação ela começa a ser bem mais segmentada. Eu crio os componentes à parte e vou interligando. Vejam que eu interligo o JLabel e o JButton com o JFrame. Como? Através do add. E se eu não usar o setVisible? Ó, não aconteceu nada. Então, ele não rodou. Assim, ele rodou, mas ele encerra. Aí aqui, ó, apareceu. Cliquei em sair, mensagem, fechou o programa. Tá certo? Então, observem que não é algo tão complexo, mas ele demanda um pouquinho de atenção. Porque são muitos passozinhos para a gente poder criar a nossa primeira tela. E vejam que agora no main, eu só tenho isso aqui. E uma vez que eu criei um main, eu mexi lá na tela, eu não mexi mais aqui. Isso começa a ser uma programação orientada a objetos, que eu começo a segmentar as programações, os bloquinhos. E aí eu posso criar outros arquivos, outras classes para fazer outras coisas e interligar também nessa tela, que a gente vai ver no decorrer. Vocês vão ver que um dos exemplos que eu vou fazer é mostrar um personagemzinho andando na tela, pelas setinhas. E aí vocês vão ver que a gente vai criar uma classe para o personagem, fazer a movimentação lá e interligar com a tela. Certo? Então vejam que vão ter sempre algumas coisinhas que a gente vai estar trabalhando e interligando os componentes, tá ok? Então aqui foi só uma aulazinha rápida para vocês já irem praticando. Eu vou colocar alguns desafiozinhos baseados nessa primeira aula para vocês tentarem fazer. E aí a gente vai preparando para as próximas. Eu vou preparar uma outra aula que é para exibir uma imagenzinha dentro da tela. E também mostrar, por exemplo, um contadorzinho, um reloginho contando o tempo dentro da tela, tá certo? Então a gente vai fazendo algumas coisas que no decorrer vão interligando com a movimentação que vocês vão precisar fazer nos jogos, tá ok? Então, pessoal, no nosso próximo videozinho eu vou incrementando isso aqui que a gente está fazendo nessa classe aqui. Então, eu não vou disponibilizar a princípio esse código, porque eu quero que vocês tentem fazer, certo? E depois eu disponibilizo, tá ok?
Então, abração, pessoal. E aí qualquer dúvida, mandem lá pelo Telegram, pelo WhatsApp as dúvidas, tá ok? Depois eu vou marcar com vocês uma live para ir tirando mais algumas dúvidas de forma em tempo real e fazer um exemplozinho com vocês em tempo real, tá ok? Valeu aí, pessoal.